Olá pessoal, eu sou a Carol. O objetivo desse vídeo é apresentar um pouquinho sobre o circuito simples que eu fiz, sobre a matéria de física de escala de temperatura. E eu vou falar sobre a temperatura de Celsius e Kelvin. E também mostrar um pouquinho sobre o que é o Arduino, que o circuito que eu fiz foi usando o Arduino, não sei se todo mundo conhece. O Arduino é essa plaquinha aqui, ele é conhecido como um mini controlador ou mini computador. Foi criado em 2005 por 5 pesquisadores. E Arduino, na real, o nome dele é porque esses pesquisadores iam num bar chamado Arduino, na Itália, e aí eles colocaram o nome do projeto como Arduino. Mas enfim, o Arduino ele é um hardware e um software. Aqui eu estou usando um site chamado Tinkercad, que não tem nada a ver com o Arduino, mas ele disponibiliza esses componentes para a gente usar. Mas existe um software próprio do Arduino que você baixa para programar nele. A linguagem é em C++, e existe o hardware, que é essa plaquinha, que você pode comprar e ter ele fisicamente também, né? Aqui é tudo mais virtual, por esse site massa aqui que chama Tinkercad. Mas enfim, o Arduino é utilizado para inúmeros projetos, inúmeras situações que precisam ser programado e precisam de um circuito. Ele é bem bom porque ele é um open source, então muita gente pode contribuir com o Arduino e muitas coisas vão mudando, novas bibliotecas são criadas. Enfim, não quero ser muito específica, vamos ver sobre o projetinho. O que acontece nesse projeto? Eu vou iniciar a simulação só para a gente entender. Ele nada mais nada menos que mostra a temperatura no LCD, a temperatura em graus Celsius e quanto seria em Kelvin. Então, como a gente faz isso com o Arduino? Parece ser um pouquinho difícil por esse tanto de fios que aparece aí, mas não é muito difícil. Aqui, basicamente, a gente vai utilizar o hardware do Arduino para puxar as saídas e entradas, né? Esses pinos, cada um tem o seu significado. Eu vou falar sobre os que a gente está usando. Do pino 0 ao 13 são os pinos digitais, e aqui embaixo, do A0 ao A5, são os pinos analógicos. Então, digitais para analógico, a diferença é que nos digitais a gente vai apenas receber informações de 0 ou 1, né? E no analógico a gente vai receber mais informações ali, como a gente utiliza um potenciômetro, por exemplo, aqui, que esse é o potenciômetro, a gente vai poder pegar vários valores e não 0 ou 1. Quando a gente mexe com intensidade, a gente precisa de um analógico, e assim por diante. Aqui a gente está utilizando essas entradas, essas saídas, né, esses pinos, para colocar aqui no LCD. Eu não vou explicar certinho o que vai em cada um do LCD, porque isso não é muito intuitivo, né? Mas aqui já apresenta quais pinos que ele precisa, e tem uma regrinha para o LCD quando a gente utiliza esse em específico. Esse LCD é o 16x2, então ele tem 16 coluninhas e 2 linhas, né? Então ele já tem tipo cada portinha dele, né? Cada pininho dele tem uma porta específica que ele precisa receber do Arduino. Mas é bom falar dessas portas, são as principais, as analógicas e as digitais. O GND, que tem 3 GND, tem esse e esse aqui. A gente está usando esse e jogando aqui no protoboard. O GND é o fio terra, né? O GND vem de ground, então terra em inglês, que vai passar uma energia negativa para os componentes. E aqui tem os 5 volts ou 3.3 volts. Geralmente a gente usa 5 volts porque os componentes aguentam essa voltagem. E, enfim, para enviar energia positiva para os nossos componentes. Então aqui a gente está ligando o nosso LCD. Aqui esse potenciômetro ele precisa ser usado para quando a gente liga um LCD desse tipo. E aqui esses dois são os resistores. Então, a maioria dos nossos componentes a gente precisa de um resistor, porque para que esses componentes não explodam, não peguem muita energia que eles não aguentam, que eles não suportam. Então, a gente coloca um resistor de 220 ohms, que já é o necessário tanto para o LCD quanto para esse sensorzinho, que é o sensor de temperatura.
Bom, o sensor de temperatura que a gente está usando é esse TMP36. Existe outro sensor de temperatura que é compatível com o Arduino. E como que funciona esse sensor? Ele vai receber o que ele está apresentando, os valores que ele vai mostrar para a gente, não é a temperatura em graus Celsius. Ele vai falar qual que é a temperatura de acordo com a tensão que ele está recebendo. Ele recebe uma tensão de 2,7 volts a 5,5 volts. E no nosso caso a gente está usando de 5 volts, que foi o que eu apresentei para vocês aqui. Então ele vai falar qual é a temperatura de acordo com essa tensão, tentando deixar um pouco mais simples, e depois eu vou mostrar como que a gente vai converter isso, como que a gente converte para a temperatura em graus Celsius. Bom, antes de mostrar a programação, eu gostaria de mostrar a protoboard, que é essa plaquinha aqui, essa plaquinha branca que a gente está usando. Vocês podem ver que aqui eu coloquei a saída positiva, né? E aqui a saída negativa de ND. Então, aqui a energia corre, né, na horizontal. Se vocês prestarem atenção, tem esse verdinho mostrando que corre na horizontal. Então, tudo que eu coloco aqui, a energia está passando aqui. Então, aqui eu coloquei um 5 volts. Eu posso puxar um fio aqui, e posso puxar um fio aqui, e posso puxar um fio aqui, porque o mesmo 5 volts que está nesse pininho está em todos os outros. Já aqui no meio, corre na vertical. Então, se eu jogar, por exemplo, aqui, eu coloquei a energia que sai do pino 12, eu joguei ela aqui. Se tá nesse pino, tá em todos esses outros. Aí eu pego aqui de novo e jogo aqui. Poderia pegar e jogar diretamente até aqui, mas aí eu coloquei para ficar mais organizado nesse pino, depois eu pego esse pino e coloco aqui diretamente. Então, basicamente, uma protoboard funciona que todos os pinos aqui do meio, eles vão correr na vertical, dependendo de onde está olhando, e aqui nas extremidades corre na horizontal a energia que a gente coloca. Bom, sobre o código. Como eu disse, a gente programa em C++ quando a gente mexe com o Arduino. Aqui no Tinkercad você tem a opção de programar em bloco mais texto, mas eu prefiro programar em código, então eu vou apresentar aqui em código. E também, só para deixar claro, o software que o Arduino já tem, que você pode baixar, você só pode programar em código. Então, por isso que aqui eu não programo em bloco e já programo em código. Primeira coisa de tudo, a gente colocou um hashtag include. Isso significa que a gente está incluindo uma biblioteca. O que é uma biblioteca? É basicamente uma programação já pronta que a gente pode usar para a gente conseguir usar alguns componentes. Por exemplo, o LCD, ele já tem uma biblioteca pronta que a gente consegue usar ele mais facilmente. Então, a gente não precisa criar uma programação para conseguir usar esse componente, porque já foi feito isso antigamente. Então, a biblioteca do LCD chama liquidcrystal.h. A gente inclui ela para a gente conseguir usar algumas funçõezinhas que só ela tem. Aqui eu criei uma variável chamada sensor A5, significa que é a porta do sensor de temperatura. E por que é int a variável? Porque ela é uma variável do tipo inteiro. Ela é do tipo inteiro, então ela só aceita o número inteiro. Mas por que ela aceitou esse A aqui? Porque é justamente uma porta analógica, então ela consegue aceitar e ela entende que é a porta, enfim, que é a porta analógica 5. Liquid Crystal LCD, quando a gente coloca isso, quer dizer que a gente está chamando um código que só existe naquela biblioteca Liquid Crystal. E aí a gente coloca 12, 11, 5, 4, 3 e 2, que é o número das portas que a gente está usando aqui, ó. 12, 11, 5, 4, 3 e 2. São as portas que a gente usa para o componente LCD. Bom, o void setup é uma função que acontece uma vez, ela sempre vai estar presente nos códigos do Arduino, função que só acontece apenas uma vez. E nela a gente vai fazer que o sensor se torne um input, se torne um pino de entrada e não de saída. Ali tem duas opções, ou input ou output. Aquele pino A5 será um pino de input e o LCD vai iniciar. Então a gente inicia o LCD de 16 colunas e 2 linhas.
Tô falando um pouco rápido por conta do tempo que tem para eu gravar e para não ficar tão extenso, mas eu não vou explicar tudo sobre o Arduino. Se vocês quiserem, podem me perguntar depois. E também tem muita coisa na internet bem massa para aprender sobre o Arduino. Aqui eu só queria mostrar mesmo como foi feito o projetinho. Bom, eu disse que tem a função void setup, que ela só acontece uma vez, e tem a função void loop, que é a função que, já como diz loop, vai acontecer várias vezes, vai repetir, 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 infinitamente até acabar a bateria do seu Arduino, até você desconectar da tomada, ou se você fazer algumas outras funções ali, né? Mas enfim, aqui eu criei uma outra variável chamada valor tensão, eu vou até separar aqui para ficar mais fácil de ver. A valor tensão, ela vai receber o que... Ela vai ler, né? Analog read. Ela vai ler o que a porta analógica sensor está fornecendo pra gente. Sensor é input, então é uma porta de entrada. Ela vai estar recebendo ali o tanto de tensão, e aí essa tensão ela vai mandar aqui pra gente, no valor tensão. Agora, a gente vai converter essa tensão, que foi o que eu falei pra vocês, que o sensor de temperatura ele vai estar lendo em tensão, e a gente vai converter isso. Então, eu vou criar outra variável, só que agora ela é do tipo float. Por quê? Porque eu vou querer números decimais, né, com vírgula, para eu ter um número mais preciso. E aí eu chamo ela de tensão, não mais de valor tensão. Vou pegar o valor tensão e multiplicar por 5. Por que por 5? Porque a gente está usando 5 volts. Então, a gente vai multiplicar isso. Quando a gente multiplica, a gente pega essa tensão e divide por 1024. O que é isso? O que é essa barra igual? Barra igual aqui no C++ é como se eu estivesse fazendo isso, ó. Então, é como se eu estivesse colocando que tensão é igual a tensão dividido por 1024. Mas para não ter que repetir tensão duas vezes, eu posso colocar barra igual. E aí fica mais simples. Então, tensão é igual a tensão barra dividido por 1024. E por que 1024? Porque a maioria das portas analógicas lê um valor de 0 a 1024. Então, a gente vai estar mostrando qual que é esse valor aí para ele, de acordo com a tensão que a gente está recebendo. E agora, a gente tem que converter essa tensão para graus Celsius. Então, a gente pega o float de novo, né? Eu vou colocar a temperatura C e vou colocar a temperatura K para já converter para Kelvin também. Eu nem escrevi ali, mas aqui eu já converto para Kelvin. Então, para converter para graus Celsius, o que eu tenho que fazer? Pegar essa tensão menos meio vezes 100. Aqui eu coloquei menos meio porque foi um valor de erro que eu encontrei que estava dando aqui no Tinkercad, do valor da tensão para o valor em graus Celsius, e vezes 100, porque basicamente o que tem que acontecer é que o valor da tensão de 0,29, por exemplo, em graus Celsius seria 29 graus Celsius, então multiplicado por 100, certo? Tava tendo um erro no Tinkercad e aí, de acordo com os cálculos e valores que estava aparecendo, tensão deveria ter menos meio e aí sim multiplicar por 100. Mas isso é de acordo com a tua programação, de acordo com a tua montagem. E também, como é virtual, acaba acontecendo alguns errinhos que talvez na prática até acontecesse mais, mas enfim. Aqui a gente usa a temperatura, a gente vai converter a temperatura em graus Celsius para a temperatura Kelvin. Eu usei esses nomes de variáveis, mas pode ser usado outro, temperatura C e temperatura K. Aqui eu pego a temperatura C e somo mais 273. Tem como colocar 273,15, né, para ser mais preciso, mas aqui eu deixei apenas 273. E float, como eu já disse, significa que a gente está usando números decimais. Agora aqui vai a programação do LCD. A gente vai usar duas funçõezinhas do LCD, que chama lcd.setCursor e lcd.print. lcd.setCursor, a gente vai estar falando em que posição vai estar a palavra que a gente vai escrever logo em seguida. Eu coloquei 00, então quer dizer que vai ser na coluna 0, na linha 0. Eu falei que tem 16 colunas e 2 linhas. Ou seja, vai do 0 ao 15 e do 0 e 1, né? 0 e 1, 0 é a primeira linha e 1 é a primeira coluna. A segunda
peraí, 0 é a primeira linha e 1 é a segunda linha. Enfim, então, eu coloquei 0, 0, então ele ficaria aqui no cantinho, ele vai escrever temperatura, 2 pontos. Para eu escrever um lcd.print, eu tenho que colocar lcd.print e eu tenho que colocar entre aspas para eu escrever alguma coisa. Aqui, na frente de temperatura, eu vou colocar a temperatura em graus Celsius. Embaixo de temperatura, né? Quando eu mostrei a simulação para vocês, estava bem aqui embaixinho. Então, eu vou colocar na coluna 0 e na linha 1, que seria a segunda linha, eu vou colocar a temperatura em graus Celsius. Tá vendo que eu não coloquei entre aspas? Isso quer dizer que isso é o nome de uma variável. Então, eu quero que ali apresente uma variável. Essa variável é a temperatura C. E por isso que eu não coloco entre aspas. Entre aspas é quando eu quero criar ali um textinho, uma frase, uma palavra. Aqui eu já coloquei lcd.setCursor na linha 6, na coluna 6, na linha 1. Aí eu coloquei apenas entre aspas, um C para identificar que é a temperatura em graus Celsius. Aí eu pulei umas colunas ali e coloquei na coluna 8, linha 1, temperatura K. Aqui seria a variável, temperatura K, então vai aparecer ali o valor. E depois eu coloquei lcd.setCursor, linha 15, coluna 15, linha 1, desculpa, confundi coluna e linha. E lcd.print o K entre aspas. E aqui eu coloquei um delay 1000 para ele não ficar atualizando tão rápido assim os valores que foi apresentada a temperatura. E aí eu só coloquei um delayzinho de 1000 para ficar mais organizadinho e esperar entre um valor e outro. Bom, então vamos ver e conferir. Aqui temperatura. E aqui em cima, vou até diminuir o zoom, a gente pode mudar. Ele não tá vendo a temperatura real, né? Então a gente vai mudar aqui os valores. Tá vendo? Aí aqui é em float, né? Decimais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Às vezes tem alguns errinhos com o Arduino, então a gente sempre tem que ficar ajustando para deixar ele mais claro, simples e mais preciso possível. Espero que vocês tenham gostado do Arduino, se você já conhecia ou não. E é isso. Quando der para fazer mais circuitos e projetos de acordo com as matérias de física, eu estarei fazendo e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Até mais!